Desde que eu nasci, eu sabia que eu era artista. Tava no meu sangue, tava na minha veia, tava no ar que eu respirava. É difícil se identificar com uma história como essa, né? Ainda bem que não é verdade. Não tem nada de mágico na minha trajetória com a arte. Teve muita sorte, muito privilégio, muita oportunidade e trabalho, mas nada de místico. Deixa eu explicar. Eu sou de Maceió, Alagoas. Não é lá exatamente onde o mercado criativo está concentrado. Eu estudei escola particular, nem me lembro das minhas aulas de arte, era ruim nos esportes e cresci achando que tinha que aceitar, uma daquelas pessoas que não ia ter talento. Como todo mundo da minha idade, fiz o processo seletivo para a Faculdade Federal. Passei em Direito. Antes de começar o curso, fui passar 4 meses em Paris. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi gente vivendo de arte. Elas pareciam bem felizes. Digamos que plantou uma sementinha dentro de mim. Para falar a verdade, a experiência de Paris foi ótima, mas não foi exatamente uma experiência artística. Eu achava que era muita pretensão falar que eu gostava de arte, que eu queria saber de arte, e muito menos ousar me misturar com artistas de verdade. Mas roupa eu sempre gostei, então a moda foi a minha porta de entrada. Antes da minha temporada na Europa acabar, eu fui passar uma semana em Londres, fazendo um curso de Introdução ao Design de Moda na Central St. Martins. Eu não sei nem se precisa dizer, mas eu estava muito nervosa. Me sentindo totalmente deslocada, achando que o minuto que eu entrasse na sala de aula, todo mundo ia ver que eu era uma fraude, que eu não sabia nada de moda e nada de arte. Mas foi incrível. Essa foi a minha primeira coleção. Eu passei 1 ano e meio estudando Direito, ou criando coragem para estudar algo que me empolgasse. Durante esse tempo, como um escape criativo, eu criei o meu primeiro blog. Para colocar meus textos, minhas fotos, minhas ideias. Eu nem fazia pelas visitas, tanto que se alguém do mundo real dissesse que via meu blog, eu ficava morrendo de vergonha. No tédio e na angústia que é ficar presa a uma rotina que não pertence a você, o meu blog era o meu momento da felicidade. Aí, mesmo sem eu realmente precisar, o meu irmão me deu meu primeiro domínio, paulaguimarães.com, e foi um dos melhores presentes que eu já ganhei. Finalmente eu larguei Direito e resolvi estudar Design de Moda. Como em Maceió nem tinha esse curso, eu me mudei para o Rio de Janeiro. Foi lá que eu concluí o meu curso, estudei fotografia, conheci e convivi com gente criativa, gente que tinha sido criada por pais artistas e por pais hippies, coisa que até então era totalmente fora da minha realidade. Fiquei lá por 4 anos, que foi o suficiente para eu ser completamente apaixonada por aquela cidade. E depois eu vim para Los Angeles estudar comunicação visual, em um instituto chamado FIDM. Bom, tinha que ser um lugar que falasse inglês ou português, que eu tivesse a possibilidade de trabalhar depois do curso, então tinha que ter umas leis de imigração relativamente amigáveis, e um lugar que tivesse com o mercado criativo em alta. A economia da Europa não estava das melhores na época, já que uma das minhas principais frustrações no Rio foi a desproporção do custo de vida da cidade com os salários na carreira de moda. Basicamente ficou entre Nova York e Los Angeles, mas eu já estava convertida ao Rio, não tinha como morar em um lugar que não tivesse só o ano inteiro. Vir para Los Angeles foi uma daquelas decisões que foi meio análise no papel e meio intuição. Desde que eu vim pra cá, eu me formei, eu comecei a trabalhar finalmente em moda e consegui pagar minhas contas no final do mês. Eu descobri tanta coisa sobre a área criativa. Eu nunca imaginei conhecer tanta gente cujo trabalho é desenhar monstros e personagens. Eu nem sabia que isso existia. O significado de trabalhar com arte mudou completamente pra mim. Independente da direção que a minha carreira ainda vai tomar, ou da direção que você quer que a sua carreira tome, tem coisa que eu queria que alguém tivesse me dito no começo, lá quando eu não sabia nem que perguntas fazer. Hoje, o meu objetivo é colocar em palavras as angústias que você, pessoa de mente criativa, pode estar sentindo. E se você é como eu, essas angústias podem chegar a um ponto que te travam até de criar, de estudar, de explorar. O fato de eu poder dar nome e identificar esses problemas não quer dizer que eu tenha a solução. Mas eu vou conversar e trazer pessoas que podem ter respostas para essas angústias. Então, o que é que vai ter aqui? Vai ter entrevista com gente maravilhosa, vai ter vlog, vai ter vídeo aleatório de eu falando com a câmera sozinha em casa. Se você quer aprender sobre carreiras criativas, sobre como é morar em Los Angeles, sobre o que bolhufas eu vim fazer na Califórnia, é só assistir. Se inscreve.